Queridos, abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo de número 39 a seguir. Do 33 ao 39, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, 33 a 39. A minha tradução é a NVI. A palavra do Senhor diz assim: E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias, jejuarão. Então lhes contou essa parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha ou em odre velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Ministre ao nosso coração, de forma que compreendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E receba a nossa gratidão, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, 23 anos, da igreja aqui, essa igreja local. E eu fico muito feliz quando nós estamos nesse momento de celebrarmos aniversário, essas datas tão importantes, porque nós precisamos celebrar, nós precisamos comemorar. Estávamos conversando hoje, eu e o pastor Jean, estávamos dizendo que ser pastor nos nossos dias é um desafio extraordinário. Às vezes beira ser sobre-humano, de tantas as demandas que nós temos nos nossos dias. Hoje nós não podemos falar como os nossos pais falavam. Você não pode, nós estamos falando sobre isso hoje. Antigamente as pessoas que pecavam eram trazidas diante do púlpito e falava: confessa seu pecado aí para todo mundo. E a pessoa confessava o pecado e vinha disciplina, aquela coisa outra. Se você fizer isso hoje, a pessoa te processa. Mete um processo em você enfim. São tempos distintos, são tempos diferentes. Pastorear hoje é um desafio sob a perspectiva familiar. A época dos meus pais e a minha época existia apenas um tipo de família, que nós consideramos a família chamada família tradicional: pai, mãe e filhos. Hoje nós temos as famílias monoparentais, ou é só o pai com os filhos, ou só a mãe com os filhos. Você tem famílias que vêm de um relacionamento onde já vieram de 2, 3 casamentos, com filhos de um casamento de outro, que se juntam com outros, e esse povo todo vem para a igreja, e nós como pastores temos que acolher, orientar, curar as feridas. Então são muitos os desafios que nós temos nos nossos dias. Então pastorear e estar dentro da igreja e viver essa vida de igreja, nós temos que celebrar sim, tem que fazer festa sim, porque é uma vitória, é o estabelecimento da vitória de Cristo nesse lugar. E principalmente entendendo o que é ser igreja, que igreja não são as 4 paredes e nem é o CNPJ que aparece. Igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia diz isso, Paulo escreve aos Efésios, eu tenho batido muito nessa tecla. A igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça da igreja. O que nós vemos por aí espalhado e muitas vezes acusamos, brigamos, achincalhamos, não é igreja, é um sistema religioso, que a igreja está inserida dentro desse sistema religioso, e é desse sistema que o Senhor vai tirar a sua igreja. Mas a igreja do Senhor, ela é santa, irrepreensível, imaculada, e é desse povo que nós pastores, é desse povo que você, ovelha, faz parte. Então nós precisamos celebrar. E quando nós pensamos num tempo novo, como é o tema dessa conferência, a proposta, eu estava pensando sobre essas 2 palavras. Eu gosto muito de pensar palavras, principalmente quando elas estão em temas. Quando nós pensamos de tempo,
nós temos que pensar que existem dois tipos de tempo. O tempo cronológico, que é o que nós conhecemos. É esse aqui que o relógio está me acusando ali, que já são 10 para as 9. E que todos os dias ele se renova. São 24 horas um dia. Uma semana, 7 dias. Um mês, 4 semanas ou alguns 5 semanas. 28, 30 ou 31 dias. 12 meses tem um ano. Então você tem esse tempo cronológico. E dentro desse tempo cronológico, nós temos o controle porque nós conseguimos mensurar. Mas existe um segundo tipo de tempo, que é o tempo de Deus, que é diferente do nosso. E a Bíblia, para tentar fazer com que nós entendamos sobre o tempo de Deus, ele diz: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, não existe parâmetro para o tempo de Deus. Deus, ele é atemporal. Então, o tempo que nós temos, nós controlamos, sabemos. Para Deus, não existe tempo. E quando nós pensamos no novo, associado ao nosso tempo, também conseguimos controlar. Um dia novo. Amanhã nós vamos, daqui uns dias, se Deus te der vida e saúde, porque a minha eu creio que Ele vai dar, então Ele vai te dar vida também, né? Às 0 horas começa um dia novo. Né? Nós estamos terminando o mês de maio, misericórdia. Daqui um dia já é Natal, né? Estamos lá escutando Jingle Bell, aquela coisa toda, de novo, né? Então daqui um dia é um novo mês. Daqui no dia 31 de dezembro, Deus nos dando vida e saúde, vira o dia 1º, já é um ano novo. Então nós conseguimos também mensurar o novo dentro do nosso sistema cronológico. Mas quando nós chegamos em Deus, não dá para mensurar o novo. Porque nós conseguimos mensurar o novo dentro do nosso tempo, porque nós temos controle sobre o nosso tempo. Mas de Deus, nós não temos o controle do tempo de Deus, e às vezes fica difícil para mensurar o que é novo em Deus. E esse é o grande desafio. E o que nós precisamos entender é, para vivermos um tempo novo em Deus, não dá para viver o tempo novo em Deus sob a perspectiva do tempo humano. Não dá para viver o novo em Deus com a mente limitada apenas na esfera humana, na esfera carnal, na esfera natural. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de viver o novo em Deus. E como o pastor Jean falou agora há pouco, quando nós pensamos nas Sagradas Escrituras, Deus nos chama a viver o novo todo dia. A Bíblia diz: nós, aqueles que estão em Cristo, vivem em novidade de vida. A palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 8, versículo 1: agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você vai ver que é uma série de questões, mas às vezes você olha assim: mas por que eu não consigo viver? Eu olho para a minha vida, parece que tudo é a mesma coisa. Porque você está tentando viver um novo de Deus dentro do seu tempo cronológico, dentro da sua ótica daquilo que é novo, quando eu e você deveríamos experimentar o novo de Deus no tempo de Deus. Não é na minha visão, é na visão de Deus. Não é na forma como eu penso, é na forma como Deus pensa. Não é na forma como eu acho, é na forma como Deus tem certeza de que as coisas são. E quando nós não entramos, não mudamos desse nível, nós não saímos desse nível humano, carnal, limitado, temporário, nós nunca vamos conseguir enxergar qual é o novo de Deus. E o grande problema, dos fatores mais limitadores para nós enxergarmos o novo de Deus, é que nós estamos atrelados, presos, agarrados, amarrados aos nossos costumes e às nossas tradições, da nossa forma de ver o tempo e dizer o que é novo e o que não é. Principalmente dentro dessa ótica humana, desse tempo cronológico, desse novo baseado no nosso tempo, nós somos mestres a não querer enfrentar o novo. Porque o novo nos desafia. Eu saí de um apartamento de 22 anos que eu morava lá. E aí, agora vamos para uma casa que eu conheço, inclusive era a casa do meu pai, mas é tudo novo. Aí vem aquelas questões, mas... gente, será que eu vendi o apartamento pelo preço que valia? Pô, mas lógico que eu vendi, o corretor fez a avaliação e tudo lá, eu vendi. Mas eu tenho um cachorrinho lá que é o Boris, ele é um bulldog francês. Não, se você gosta do bulldog francês, aproveita enquanto ele é pequititinho, que é uma coisa lindinha, mas quando cresce vira um troço. Eu ia falar um capeta, mas não vou falar não. Sem contar que ronca igual o moço que veio no ônibus comigo agora, o ônibus de todo mundo olhava o cara. O Boris é igual, rapaz, um fenemê subindo, né? Um caminhão subindo o morro. Como é que vai ser para o Boris lá, para na casa? Como é que vai ser? Aí você pensa em tudo, porque o novo nos desafia.
O novo nos incomoda. O novo mexe com as nossas estruturas. O novo muitas vezes quer nos tirar do lugar. E quando você olha para a Bíblia, você percebe que o que Jesus veio fazer é confrontar esse sistema do tempo, controlável pelas pessoas, baseado nessa mentalidade humana, baseado nesse conforto. E Jesus veio para sacudir essas estruturas. E as pessoas não conseguiam entender. As pessoas não conseguiam ver. E como o pregador disse que não existe nada de novo debaixo do sol, cá estamos nós, como diz os portugueses, que eu fui lá em março agora, dentro dessa situação, muitas vezes parado no mesmo lugar, porque não conseguimos entrar naquilo que é o novo, na perspectiva de Deus para as nossas vidas. Estamos aí agarrados, lançamos âncora e ficamos parados. É muito comum você encontrar muitas vezes crentes, principalmente crentes velhos, que quando você encontra com ele, ou quando você fala com ele, ou quando você convive com ele, muitas vezes a mentalidade dele, o pensamento dele é o mesmo de 30 anos atrás. Ela faleceu já tem alguns anos, talvez uns 5, 6 anos, um pouco mais. Uma senhora muito querida da nossa igreja. E eu fiz agora em fevereiro 40 anos de igreja, onde eu congrego, 40 anos. Então conheço um pouco da nossa história. Nós vamos fazer 50 anos ano que vem de ministério. Então eu cheguei lá com 10 anos praticamente de ministério. Mas se encontrava com ela, eu convivi com ela durante quase 28 anos. E todas as vezes que chegava para perguntava: e aí, minha irmã, como é que está a senhora? Ela falava assim: eu estou no pó. Quando a gente começou a ver aquilo, é normal, mas eu escutei lá 25 anos. Como é que você está, irmã? Estou no pó. Uma mulher que não estava aberta para o novo de Deus, que era para tirar ela do pó. Na verdade, ela falava errado, ela não tinha que estar no pó, ela era pó. E para o pó ela voltou. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos esse mesmo tipo de mentalidade, queridos. Esse mesmo tipo de mentalidade. Nós conhecemos muito esse texto. Não se põe remendo novo em pano velho. Não se põe vinho novo e odre velho. Porque o remendo novo arrebenta o pano velho, como o vinho novo arrebentar o vinho velho, o odre velho. Mas o que Jesus estava dizendo? Se você perceber aqui, diz a palavra do Senhor que os discípulos de João, eles chegam para questionar Jesus. Se você vai ver repetido esse texto em Marcos, Mateus e também em Lucas. E eles estão questionando Jesus, dizendo assim: os discípulos de João jejuam sempre, e os teus não jejuam. Os discípulos dos fariseus jejuam sempre, e os teus não jejuam. E nós sabemos que os fariseus jejuavam pelo menos 3 vezes por semana. E agora eles chegam até Jesus questionando por que os seus discípulos não jejuam. Por que eles comem, bebem e não jejuam? E a resposta de Jesus sobre o pano novo, remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho, está atrelado a isso. O que estes homens, discípulos de João, os discípulos dos fariseus, estavam questionando Jesus? Estavam questionando um rito religioso. Uma forma de acessar Deus. Uma forma de tentar impressionar Deus. Uma forma de dizer para Deus: eu estou cumprindo o meu compromisso religioso. Eu estou cumprindo a minha forma religiosa de dizer para o Senhor: olha, eu estou aí, eu estou me santificando, eu estou me purificando, eu estou cumprindo os meus propósitos, eu estou fazendo. O Senhor está vendo o que eu estou fazendo? E Jesus disse para eles, em outras palavras: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem estar até fazendo a coisa certa, mas estão fazendo de forma errada. E Jesus, na resposta dele, ele questiona, não é o que eles estavam fazendo, mas como eles estavam fazendo. Porque Jesus diz assim: olha, quando os convidados estão com o noivo, vocês não podem privar deles estarem se alegrando com o noivo. Agora, quando o noivo for tirado, vai chegar o tempo que eles vão ter que jejuar. Ou seja, não é o jejum que é o problema, mas é a forma como vocês estão fazendo o jejum, é a forma como vocês estão apresentando. E isso diz muito para nós, porque Jesus diz: o que muda, ou seja, não adianta eu querer trazer algo novo para vocês com essa mentalidade antiga. E o que Jesus estava dizendo para eles? É aquilo que o Espírito Santo nos trouxe esse final de semana para falar conosco, a começar da minha vida. Muitas vezes nós não conseguimos viver o novo de Deus, primeiro, porque estamos nesse nível do tempo humano, onde o novo é controlável, em vez de nós irmos para o tempo de Deus, onde o novo não é controlável para nós, e Deus faz da forma como Ele quer. E o que Ele estava dizendo é o seguinte: olha, muitas vezes vocês vêm a mim,
baseado nesse ritual, nesse rito. Afinal de contas, nós já temos tudo controlado dentro do nosso tempo. E até aquilo que é novo para nós dentro do nosso tempo está controlado. Então, o nosso culto tem hora para começar, tem hora para terminar. O nosso culto vai ter 3 músicas, ou 4 músicas, ou 5 músicas, o testemunho de um. Vai vir um pastor lá de Contagem para conversar no nosso ouvido, mas a gente sabe que ele está vindo aí e tal, ele vai falar. E aí, assim, assado. E quando o cronograma, o nosso cronograma, que tem que ser controlado, mesmo numa programação nova, para alguns, quando ele extrapola o tempo, eu não sei nem. Perguntei que hora que é o tempo hoje, muita gente já começa a ficar irritada, porque, puxa vida, ele está falando demais. O vídeo foi muito extenso, podia ser um pouquinho menor. O missionário de Belém podia ter falado menos. Ou quem fez a edição, por que não editou com um pouquinho menor? E começa esse tipo de coisa. E o que nós vamos acontecendo com isso tudo? Perdendo a oportunidade de sair do campo daquilo que nós controlamos para viver o novo de Deus. Porque a nossa mentalidade está no nível terreno, do tempo que é controlável, aonde o novo já é previsível. Um dia novo, uma semana nova, um ano novo, um mês novo. Meu tempo de férias é tal dia, é um Natal novo, e novo. Quando Deus olha para tudo e diz assim, isso aí para mim não faz diferença nenhuma. Porque pode ser no Natal, pode ser na Páscoa, pode ser no ano novo de vocês, pode ser no dia do seu aniversário. Eu sempre faço novas todas as coisas. Eu não dependo de que você faça A, B, C ou D para me agradar. O que Jesus estava dizendo, que esse povo não conseguia viver o novo de Deus pela sua mentalidade de achar que é aquilo que eles faziam que movia a mão de Deus. Ou não é diferente nos nossos dias? Vou fazer uma campanha de 7 semanas. Porque em 7 semanas Deus tem que me responder. E se Deus te responder com 1 semana, você continua as outras 6? Não, para falar com o Senhor tem que ser assim. De joelho. Porque se não for de joelho, Deus não ouve. Minha mãe é dessa das antigas, né? Tem que orar de joelho, meu filho. Eu falei, mãe, quem não tem perna, como é que faz? Aí um dia ela ficou assim. Eu falei, mãe, quem não tem perna não tem joelho, mãe. Não, meu filho, uma força de expressão. Eu falei, sei, mãe, que pode ser uma força de expressão. Mas a senhora tem joelho, não tem? Como é que a senhora? De joelho. Ora sentada, mãe. Brincando com ela. Eu falei, só não ora deitada, porque às vezes de orar a senhora vai ter sonhos, visões, revelações. Mas nós queremos, dentro da nossa mentalidade, limitar o agir de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus. E quando nós limitamos dentro do nosso tempo, nós estamos nos impedindo, nos privando de viver o novo de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, que os discípulos estavam reunidos no cenáculo e ouviu-se, o quê? O que foi ouvido? Um som como de um vento. Que bom que vocês estão lendo Bíblia, porque ninguém fala assim, ouviu-se um vento. Não ouviu um vento não. Não entrou vento lá dentro não. Ouviu-se um som como de um vento. Não ventou lá dentro não. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que repousaram sobre a vida de cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Aí vai o povo e quer fazer um ritual, para que, achando que de repente agora vai ser sempre assim. Aí Pedro sai, vai na casa de Cornélio. Já receberam o Espírito? Não, nem sabemos o que é isso. Ele impõe as mãos sobre eles, não tem som de vento, não tem nada. E o que acontece? São cheios do Espírito Santo. Aí Pedro chega no outro lugar, vai falar, já receberam o Espírito? Não. Ele ainda estando a falar, não veio línguas repartidas como que de fogo, não impôs a mão sobre ninguém, e o Espírito Santo se manifestou. Sabe por quê? Porque é o novo de Deus, no tempo de Deus, e não no campo humano, não no tempo controlado e acostumado por nós. Nós precisamos estar abertos para o novo de Deus. E Jesus estava dizendo para esse pessoal assim, vocês estão perdendo a oportunidade, presos aos seus rituais, presos às suas liturgias, presos à sua religiosidade, de experimentar o novo no relacionamento comigo. Esses meus discípulos, eles não estão no tempo controlado de vocês. 3 dias de jejum, 2 dias de jejum, como isso agora e não como isso depois. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão no meu tempo.
se esbaldando com a minha presença. Enquanto vocês estão sendo privados de comer, ou privando-se de comer, eles estão assentados comigo à mesa, comendo daquilo que eu como. Enquanto vocês estão aí fazendo algo que não toca, não mexe no coração de Deus, porque é mera liturgia, é mero cumprimento de formalidades dentro do tempo de vocês, eles estão experimentando ver os milagres de Deus através da minha vida. Presta atenção numa coisa muito importante. Venha comigo em João, eu não vou gastar muito mais tempo, prometo que em 10 minutos eu entrego a palavra. 15, 20... João capítulo 5, versículo de número 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava, fale comigo, costumava. É a mesma tradução minha que está aqui? É. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. Próximo versículo. De vez em quando, fala comigo, de vez em quando. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Agora, pense comigo. Eu estou aqui no tanque, tá certo? Aqui está bom para ser um tanque. Imagina isso aqui, o piscinão, né? O piscinão de Sumaré. E aqui cheio de manco, surdo, cego, paralítico, aquela coisa toda. Irmãos, estava pensando esses dias nesse texto, imaginando. Você imagina 3 cegos que escutam o barulho das águas. 3. Porque eles têm tudo. Aí começa o burburinho, né? Agitou. Os 3 cegos saem correndo, tropeçando. E os 3 pulam, irmão. Junto. Só que só o primeiro que toca nas águas é curado. 2 caem junto com ele, mas volta cego do mesmo jeito. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar o coxo? O cego sai correndo e o coxo. E o cego, pum. Caramba é por minha conta. Você já conseguiu imaginar? E aqui eu quero dizer para você, o ambiente de frustração criado nesse lugar? O tanque de Betesda, para mim, irmãos, era um lugar que tinha muito mais frustração, decepção, do que alegria. Eu, para ser muito sincero, se eu fosse doente, tivesse caçar um lugar para ser curado, não seria no tanque de Betesda, principalmente se eu tivesse algumas dessas dificuldades de mobilidade. O texto diz que costumava. Aqui, queridos, eu vou abrir só um parênteses aqui, vou botar uma pulga atrás da orelha de vocês, depois o pastor Jean se vira com vocês aí. Quando você estuda profundamente isso está mais para lenda do que para uma realidade, tá certo? Que eles acreditavam que descia um anjo e curava. Alguns estudos dizem que ali existiam águas curadoras, como nós temos muitas vezes essas águas cheias de medicinais. Não tinha garantia que era um milagre que acontecia. E esse homem estava há 38 anos. Olha o tempo. 38 anos, o tempo cronológico, humano. 38 anos. Esperando ser curado. Dentro de um ambiente de frustração. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós não vivemos o novo de Deus porque nós nos acostumamos a viver num ambiente de frustração. Você se acostuma. Já vou aqui nessa igreja, ou nesse lugar, nesse lá, já tem tanto tempo, não acontece nada, mas estou aí. Mas não é o lugar, não é a igreja. Já pedi, já fiz isso, já fiz campanha, já fiz a campanha lá no R.R. Soares, já fiz campanha na Universal, já fiz a campanha, tem até no Centro Espírita, de bobear, o cara já foi. Acostuma com o ambiente de frustração. Pessoas acostumadas num ambiente de frustração. 38 anos. O tempo humano, visão humana, percepção humana, expectativa humana. Mas vamos continuar. O versículo 6. Quando o viu deitado,
e soube que ele vivia naquele estado durante tanto o quê? Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? A pergunta de Jesus é: sai do nível cronológico que você vive, dentro do seu tempo, da sua novidade controlada, e vem para o meu. Você quer ser curado? Mas veja comigo a mentalidade de alguém que vive nesse tempo cronológico, na novidade controlada. O que ele responde? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes. Porque nesse ambiente controlado, eu sempre preciso de alguém para estar junto comigo. Ou eu preciso estar sempre controlando alguém, ou eu sempre quero que alguém controle a minha vida. É esses crentes, 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não tem ninguém que me ajuda. O ambiente de frustração, quando nós nos acostumamos no ambiente de frustração, nós não temos mais forças. Igual, irmãos, eu tenho um jargão que eu uso na igreja, que eu criei por acaso, e eu repito isso há 20 anos. Você não vai se lembrar de tudo que eu disse. Mas se você se esquecer da maioria, não se esqueça disso. Eu creio pelo Espírito que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te livrar de um ambiente de frustração. E te levar para um novo nível. De sair dessa dependência, dessa sua cronologia, desse seu tempo controlado, dessa visão controlada, ou que você precisa de controlar alguém, ou que você precisa de ser controlado por alguém. Não tem ninguém que me leva. Outro chega antes de mim. Esse outro chega antes de mim e dá a visão de que Deus tem preferência por um do que por outro não. Por que por ele dá certo, comigo não dá? Próximo versículo. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Jesus chama ele para sair do seu ambiente, do seu cronos controlado. Vem para o meu. Ah, não tem ninguém que me leva. Rapaz, levanta, toma a sua cama e anda. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que para viver o novo de Deus, muitas vezes a gente não está percebido. Enquanto nós estamos apercebido que nós vamos, glória a Deus. Mas quando nós não estamos, o Senhor está comprometido em abrir os nossos olhos, em abrir os nossos ouvidos, em chamar a nossa atenção e dizer: eu estou aqui, eu quero mudar o seu status. Saia desse nível humano, carnal, emocional e venha para o meu nível viver o novo que eu tenho para você. E a Bíblia diz que, no verso 9, imediatamente, ele ficou curado. Pegou a maca, começou a andar. E isso aconteceu em um... Aqui é outra coisa, nós podemos discutir, mas vamos uma outra hora, não cabe aqui agora. Mais uma vez, sábado, tempo humano. Sábado não pode fazer nada, a lei judaica. Sábado você não pode carregar a maca. Sábado você não pode arrumar a cama. Sábado você não pode escovar o dente. Sábado você não pode fazer nada. Eu exagerei de algumas coisas aqui, irmão, só para você. Escovar o dente pode. Mas carregar a maca não pode. Você tem passos limitados, o quanto você pode andar. Está tudo escrito lá. Sábado, tempo, visão humana. Mas quando nós entramos no tempo de Deus e no novo de Deus, não tem tempo humano, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda. O que Deus está fazendo aqui hoje, sábado à noite, Ele pode repetir no sábado que vem, ou na sexta-feira. Ele pode derramar o seu Espírito sobre a sua vida, aqui e agora, mas pode também derramar do Espírito dEle, dar um renovo lá na sua casa, no seu quarto, quando você estiver tomando banho, quando você estiver no banheiro, sentado no trono. O pastor foi pregar na igreja e falou assim: é um pecado você ler a Bíblia sentado no vaso. Eu cocei a Bíblia e falei: gente, é um dos lugares que eu mais leio a Bíblia. Porque quando eu entro naquele lugar, irmãos, é quase um culto. E sabe o que foi a novidade, irmão? Uma bênção missionária. É porque eu morava num apartamento que tinha um quarto. Agora eu fui para uma casa que tem que tinha um banheiro. Fui para uma casa que tem 3 banheiros. Agora é uma paz. Eu entro lá, assim, ó, não bate na porta. É quase um ritual, é quase um culto. E já li a Bíblia umas 5, 6 vezes dentro do banheiro, irmãos. Nós não podemos limitar a ação de Deus. Porque não é no nosso tempo, não é naquilo que nós controlamos, é no tempo de Deus. Fique de pé para a gente terminar. Eu quero orar com você. Olha.
Eu falei 10, falta 2 para 10. Mateus capítulo 5. Eu vou ler só alguns trechos para nós orarmos. Eu quero orar por você nessa noite. Amanhã, se Deus nos der vida e saúde, eu quero falar sobre empecilhos para nós vivermos o novo de Deus, o tempo novo de Deus. Hoje, o meu desejo é de chamar a sua atenção para você sair do nível do seu tempo, do seu novo, da sua novidade e entrar no nível de Deus. Capítulo 5 de Mateus, não precisa abrir a Bíblia, eu quero ler partes, você vai entender. Versículo 27 diz assim, Jesus falando: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo. Versículo de número 31, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe catidão, mas eu lhes digo. Versículo 31, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas eu vos digo. Versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo. Verso 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo. Ou seja, em todas essas frases de Jesus, todos esses ensinamentos de Jesus, ele inicia dizendo: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês ouviram algo num tempo, vocês ouviram algo que alguém disse, vocês entenderam, não quer dizer que está errado o que eles disseram, mas eu tenho algo novo para vocês. Eu cheguei e abri um novo tempo para vocês. Eles disseram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, chegou um novo tempo. Sai desse nível rasteiro aí, do tempo controlado, do novo controlado de vocês, e vem para o meu nível. Qual é o seu nível? O meu nível é, se alguém te ferir a face direita, dá a esquerda. Porque você fazendo isso, você não só vai estar vivendo um novo meu, mas você vai estar ensinando para aquela pessoa que tem algo novo meu para a vida dela também. Você ouviu o que foi dito? Ame os seus inimigos e odeie. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu, porém, vos digo, chegou o novo tempo, onde nós temos que amar os amigos, mas também temos que amar os inimigos. Quem está me entendendo? Viver um novo tempo em Deus, é sair do nível humano, do nível carnal, do nível religioso, do nível da prática controlada que a gente tem, e se entregar no tempo de Deus, para que Ele possa realizar na nossa vida aquilo que Ele quer, do jeito dEle, no nível dEle, no tempo dEle, e não no meu. E eu quero orar por você, que quer entrar nesse novo tempo de Deus, e que muitas vezes impede você de viver, porque você está vivendo um ambiente de frustração. Eu não consigo mais ouvir a voz de Deus como eu ouvia antes. Mas Jesus está na sua frente dizendo: filho, eu estou aqui falando com você, só que você quer me acessar através dos seus rituais aí. Como você aprendeu 40, 50 anos atrás. Não quer dizer que Deus fala, Deus pode falar, mas Ele tem uma nova forma de falar com você hoje. O meu chamado inteiro, 2 anos, Deus falou comigo através de sonhos. Sonhos, um atrás do outro assim. Eu já não sei mais quanto tempo eu não sonho mais. Você acha que eu estou triste porque eu não sonho mais? Estou, porque eu queria sonhar. Sonhar é bom, esses sonhos de Deus. Mas Deus tem me falado de formas distintas, diferentes, e eu estou feliz porque o importante é que Ele não deixou de falar comigo. Quem está me entendendo? Eu amo sonhar sonhos de Deus, meus. Como Deus falava comigo com sonhos. Mas tem muito tempo que eu não tenho sonhos que são visões de Deus para a minha vida, ou que Deus me fala para falar com alguém. Estou triste não, porque Ele não deixou de falar. Ele só não está falando mais em sonhos. Eu vou ficar triste por isso? Não, eu quero viver o novo de Deus. Mas antes, eu vou falar sobre isso amanhã, queridos. Ninguém pode viver o novo mantendo o velho. Amanhã eu vou falar sobre isso. Vou dar só um spoiler para vocês aqui. Por exemplo, o passado. Eu vi o pastor Jean falando sobre o passado. A gente não apaga o passado. O passado está lá.
Mas tem gente que ainda está vivendo o passado. Você não pode viver o novo conservando o velho. Tinha uma irmã na igreja que ela se culpava, se martirizava, casada, mulher de Deus, ministrava louvor na igreja, já não está mais entre nós. A minha igreja, se eu estivesse falando lá, eles iam entender. Não é que ela morreu não, é que ela mudou para uma outra cidade, enfim. Mas ela se culpava porque ela era dessas da antiga ainda, que quando naquela época engravidava antes de casar, sentia vergonha. Hoje ninguém sente mais, infelizmente. Mas ela engravidou antes de casar, casou, teve o filho, enfim, a vida feita, abençoada, mas ela não se perdoava. Pastor, eu errei, eu decepcionei meu pai ficou tão triste quando descobriu que eu estava grávida e tal e tal. E já com a família criada. Pai, filha, Deus, Jesus já te perdoou, seu pai já te perdoou, falta você se perdoar. Larga esse passado para lá, pelo amor de Deus. Enquanto você não largar o velho, você não vai viver o novo de Deus para a sua vida. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Passado, presente e futuro, para viver o novo de Deus. Então eu quero orar por você.